Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Quero saudar a toda a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É sempre um privilégio muito grande a gente poder aprender mais com a palavra de Deus. E é um privilégio também a gente saber que pode, hoje, ter a Bíblia de tal maneira que ela realmente possa fazer a diferença nas nossas vidas. O verdadeiro povo de Deus, ele se move pelo está escrito. O que todo verdadeiro servo de Deus tem que ter no coração e na mente, em relação às doutrinas, em relação aos ensinos da igreja, não é o que diz o mensageiro, não é o que diz o ministro, mas sim o que diz a palavra. E nós faremos muito bem em aprender diariamente com ela, Capítulo 12 do livro de Apocalipse, nós paramos mais ou menos no versículo 6, no estudo passado, mais ou menos no versículo 6, e nós vamos retomar, mas primeiro vamos fazer uma recapitulação bem rápida, do próprio capítulo 12, Capítulo 12, então, de Apocalipse, a partir do versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Capítulo 12, versículo 1, então, de forma bem rápida, apenas para a gente recapitular o que vimos. Viu-se um grande sinal no céu. Uma igreja vestida do sol. Quem é o sol da justiça? Essa igreja, então, está vestida do
Sol da justiça, vestida de Cristo. Vai nascer uma igreja, é preciso nascer uma igreja. Esse é o tempo da profecia em que a igreja agora reflete o caráter de Cristo. Por isso, mulher, igreja, vestida do sol, ela está agora vestida com as vestes de justiça de Cristo e ela reflete o caráter de Cristo agora, certo? Nós não vamos aqui mencionar, pelo menos de forma muito rápida, né, como isso se cumpriu no passado também, mas alguma pincelada vamos dar. Vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Foi prometido quando Eva peca, é mostrado ao diabo que a semente da mulher pisaria a cabeça do diabo, certo? Essa igreja, quando estiver vestida do sol da justiça, quando estiver realmente refletindo o caráter de Cristo, é que ela finalmente vai vencer o inimigo. Ela finalmente pisará a pés o inimigo, né? A lua aqui é uma alusão, né, de forma bastante simbólica. Se Cristo é o sol da justiça, né, nós sabemos que o sol foi dado por Deus para governar o dia e a lua para governar a noite. Se nós dizemos que Cristo é o sol da justiça e a lua manda na noite ou manda nas trevas, quem é que a lua significaria aqui? Né? O inimigo. Assim como é dito também em algum momento, vocês já devem ter visto, nas profecias que diz que a lua ficará vermelha. Por que a lua ficaria vermelha? Mostrando agora não só a vergonha que finalmente o inimigo vai passar, né? Emprestando aspectos, por assim dizer, né, de uma pessoa, de um ser. A estrela, a lua é uma estrela, assim como o sol, a gente vê, estrelas são anjos, né? Finalmente, também é emprestado essas características para que a gente entenda que os sinais no céu, eles nos mostram o que estará acontecendo também na terra, né? E que mais? Né? E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esta igreja, então, ela é coroada, são 12 estrelas que representam, né, na cabeça, entendimento, essa igreja agora, como entendimento doutrinário, o que ensina está perfeitamente de acordo com o que ensinaram os 12 apóstolos e também com o que ensinaram os 12 patriarcas, Novo e Velho Testamento, né? É assim que essa igreja finalmente se comportará. Igreja que diz que só vale Velho Testamento não vai fazer parte desta igreja especial. Igreja que diz que só vale o Novo ou só vale o Velho também está fora. A igreja, ela está pautada, né, nos ensinos dos patriarcas e dos apóstolos, certo? Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz, né? Essa igreja, ela finalmente dará à luz a filhos legítimos, filhos que realmente serão filhos que você pode dizer com todas as letras. Estes são realmente filhos de Deus, né? Hoje tem joio e tem trigo, mas esse momento em que essa igreja está pronta, não tem mais joio na verdadeira igreja. O joio já foi retirado, certo? Aqui dito, viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande... Que cor? Quem é esse? Satanás, né? É só ler, né? É só ler a própria palavra no versículo 9, diz, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Por que vermelho? Vermelho é pecado, mostrando que agora Satanás está com todos os pecados sobre si. Certo? Ele encheu a medida da iniquidade e por isso agora mostra que ele vai ser finalmente erradicado, vai ser finalmente expulso à terra e preso a ela. Essa é a diferença. O diabo hoje está na terra tentando os filhos de Deus, mas ele não está preso a ela. Ele ainda acessa as regiões celestiais. Ele não entra no santo, ele não entra no santíssimo, mas ele ainda acessa as regiões celestiais. Nós vemos isso em Jó, né? Quando é dito claramente que vieram, né, os filhos de Deus e veio entre eles quem? E foi perguntado a ele, de onde vens? Né? E rodear e cirandar a terra. Veja que fica claro que ele, né, embora ele esteja na terra tentando o povo de Deus, tentando, né, a todos, ele ainda tem acesso a algumas regiões celestiais. A Bíblia não fala exatamente quais são, mas mostra claramente, né, que ele tem acesso a isso, né? Então, versículo 3, viu-se outro sinal no céu, esse que era um grande dragão vermelho, diabo, né, com a medida da iniquidade sobre si, tinha 7 cabeças
né, 10 chifres e sobre as cabeças 7 diademas. É óbvio que o diabo não tem 7 cabeças. É uma linguagem figurada. 7 líderes que agora estão, né, completamente nas mãos dele. 7 cabeças. Cabeça é líder, né? Então está mostrando que essas 7 cabeças, né, 7 cabeças pertencentes a ele, né, foram não só trabalhando em conluio com ele, mas também mostra que essas 7 cabeças e os 10 chifres sobre os chifres, 10 diademas. O que isso quer dizer? Primeiro, quer dizer que é um tempo em que todos os líderes que deveriam ter nela já foram. 7 é o número da plenitude. E 10, por quê? Porque na nova ordem mundial, quando o inimigo finalmente, né, juntar todos esses grupos, né, os 7 papas do tempo final já foram, né, coroados, por assim dizer, e os 10 chifres também já estão coroados. O que é chifre? Poder. Lembram? E diz que aqui já tinham o que? Sobre as cabeças 7 diademas. Apocalipse 12 mostra então que todos os líderes desta igreja, todos os líderes papais da igreja, obviamente contrária a Deus, a igreja esta igreja que Satanás está sobre ela, né? Já tem aí todos os seus líderes colocados, certo? É uma profecia que a gente ainda vai estudar mais para frente em Apocalipse 17, a gente já deu uma pincelada aqui, mas vai ficar um pouco mais claro isso, né? A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos caíram com ele, mas nós mostramos também que, né, esse tempo final, porque na primeira expulsão de Satanás, ele traz a terça parte dos anjos com ele, né? Mas no final dos tempos, certo? A terça parte também daqueles que se dizem servos de Deus, ministros de Deus, estrelas, mensageiros de Deus, vão, infelizmente, passar para o lado do inimigo. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter. Lembre-se que a Bíblia diz, né? Jesus disse que viriam muitos falsos cristos e falsos profetas. Então, muitos que hoje são, de fato, ministros de Deus, vão passar para o lado do inimigo. Pessoas que ensinaram a verdade e, por alguma razão, em algum momento, apostataram e vão estar ao lado do inimigo. Não esqueçam que estrela é mensageiro, tá? E não é difícil entender isso. Hoje mesmo a gente já vê isso, né? A gente já vê muita gente aí que se diz ministro, que se diz pastor, infelizmente fazendo o trabalho já do inimigo. É só você parar para pensar, né, que o papado hoje reúne mais de 300, eram 250, hoje eu não sei exato o número, mas mais de 250 grandes igrejas que estão unidas já ao ecumenismo e que farão parte da nova ordem mundial, unindo-se ao inimigo, unindo-se ao papado, né? Essas igrejas em apostasia que vão finalmente perseguir o verdadeiro povo de Deus. Lembrem-se que foi a igreja que perseguiu Cristo no passado, ou não foi? Foi. Sim ou não? Sim. Sim, os líderes da igreja do passado de Jerusalém que perseguiram. E Jesus disse, né, quando lhe é perguntado que feridas são essas nas tuas mãos, o que ele diz? São feridas com que fui ferido na casa de quem? Amigos meus. Amigos, não eram inimigos, né? Jesus foi traído por Judas, que era um dos discípulos. Jesus foi traído por Pedro. Tá bem que Pedro voltou, né, depois, mas foi traído, né? E nessa traição ele foi entregue, né? Ok? Então, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. É claro que há uma aplicação aqui para Maria também, a gente sabe disso, mas nós estamos vendo a igreja no futuro. Isso já aconteceu, então não precisamos ficar batendo nisso, né? Deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Essa data nós já falamos, lembram? Que data foi essa? Né? Nós temos aí uma aplicação, obviamente, do passado, uma aplicação futura que vai haver,
essa aplicação nós temos como os 1260 anos de perseguição papal. A igreja foi para o deserto, a igreja teve que se esconder, a igreja teve que realmente estar como que, né, fora dos olhos da serpente, como nós vamos ver mais à frente também. Por quê? Porque ela estava sendo duramente perseguida, né? E o texto vai apresentando gradativamente num misto, né, do que aconteceu e do que ainda vai acontecer, para que a gente possa sempre ter em mente, como falamos, o Apocalipse é as coisas que viste, as que são e as que depois dessas vão acontecer. Então ele vai relatando o que foi, né, o que acontece e o que ainda vai acontecer. Mas o principal para nós é o que vai acontecer. Por isso nós lemos mostrando o que aconteceu para que a gente entenda como vai acontecer no futuro, né? Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. Veja que já houve uma expulsão, é dito aqui, né, que houve uma expulsão, a sua cauda levou após si, mas agora repete. Por que será? Alguém abra a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, ou todos os irmãos quiserem acompanhar, Lucas 10, versículo 18. Lucas 10, versículo 18. Esse é um texto que eu acredito que talvez os irmãos já tenham lido e não tenham entendido, né? (10, 18). Vamos ler a partir do 16 para ter o contexto, né? Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Até aqui não tem dúvida, né? Não precisamos nem explicar, né? 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se não sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no livro dos céus, né? Quando você lê esse texto, você diz: mas por que Jesus diria eu vi a Satanás cair como um raio do céu no meio dessa conversa? Aparentemente não tem nada a ver. Jesus estava mostrando que, muito embora houvesse a primeira expulsão quando houve a guerra no céu, quando Cristo morresse, né, os anjos que observariam como Cristo foi morto, como Satanás levou os homens a matá-lo, a crucificá-lo, Satanás seria expulso novamente. Certo? É uma outra expulsão, é uma nova expulsão. Por isso vocês vão ver que Apocalipse 12, no versículo 4 fala: sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, que é uma expulsão, e depois vai falar de novo no 7, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos, tal, e vem falando, né, depois no versículo 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Veja que primeiro ele era o quê? Serpente lá no início, né? O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Veja que há uma sequência de queda aqui. Primeiro, como serpente, ele vai fazer o trabalho. Depois, ele faz esse trabalho, vejam aqui, ó. Primeiro, como dragão, que é a antiga serpente. Depois, ele já é chamado de diabo. Por quê? Primeiro, como dragão. Certo? Depois como diabo. Por quê? O diabo é o pai da mentira. Agora ele já recebeu o título de pai da mentira. Mas ele ainda vai ter um outro título. Qual é o título final aqui que diz? Satanás. Por quê? Veja, dragão, porque ele vai e lança num primeiro momento a queda de Eva e Adão. Certo? Ali mostrando um erro, que é o início da ideia do espiritismo ali: certamente não morrerás. Deus disse o quê? Certamente morrerás. Ele disse: certamente não morrerás. Ali ele é o adversário de Deus. Ele vira adversário já, como dragão. Mas aí, em algum momento, ele vira o pai da mentira. E ele passa a ser o pai da mentira. Mas finalmente ele recebe outro título, que é Satanás. Que é o quê? O que faz? Não mente mais. O que ele faz agora? Engana. Por quê? Lógico, o engano é mais difícil de detectar do que a mentira.
Então ele passa a enganar, e por isso vai mostrar aqui, né, essas quedas relacionadas também aos títulos que ele tem. A cada novo título, e obviamente são títulos ruins, né, ele cai mais um pouco. Assim como Cristo, a cada conquista é mais o quê? Exaltado. Entendem? Nada é por acaso, nada é feito pura e simplesmente do jeito que alguém acha que deve ser feito. O céu é um lugar de ordem, tanto para aqueles que vão caindo cada vez mais, quanto para aqueles que vão sendo exaltados. E veja que curioso, né? Aqui ele tem dragão, né? Porque a serpente ele não era, na verdade a serpente ele só assumiu, mas ele não era serpente, né? Ele trabalhou em cima dela. Dragão, né? Diabo, Satanás. 3 quedas, né? E é curioso, né, que nós vamos ver também, ao mesmo tempo, o povo de Deus separado em 3 classes. Os servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome. Ou seja, você também, num primeiro momento, quando você aceita Cristo como teu Salvador, o céu vê você como alguém que teme o nome de Deus. Mas aí você resolve realmente procurar a santificação. O céu vê você agora como uma pessoa santa. Mas se você continua procurando viver de toda palavra que vem da boca de Deus, você atinge o ápice que é o servo. Certo? Servo ou profeta, primeira classe, santo e os que temem o teu nome, certo? Também há títulos que os salvos acabam recebendo conforme a medida da sua entrega e da sua busca a Deus, né? Bom, versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, e aqui é que eu quero me ater mais com os irmãos, porque agora nós começamos realmente a entrar nos detalhes. Veja, ouvi uma grande voz no céu que dizia, o quê? O que é isso? Agora. Então, vejam bem. Agora, chegada está a salvação. No momento em que a igreja de Deus está refletindo o caráter de Cristo, Satanás agora não pode mais com ela. Não pode. Hoje ele ainda engana. Ele ainda tem acesso, porque o povo de Deus hoje se acha muito forte, se acha muito bom. E enquanto o povo de Deus se achar muito forte, se achar muito bom, o inimigo vence. O povo de Deus precisa aprender uma lição. E quando eu digo povo de Deus, somos todos nós. Somos todos nós. O povo de Deus só pode vencer o inimigo pela palavra. Não adianta, irmãos. E convenhamos, como falta a palavra nas igrejas. Como é que a igreja vai vencer o inimigo se falta para ela a palavra? Como foi que Jesus venceu o inimigo? Como foi? Amém, pastor? Pela palavra. Não adianta inventar. Não adianta imaginarmos, amados irmãos, que vai ser suficiente para nós o capacete da salvação. Não é suficiente. A armadura de Deus é feita do capacete, do escudo e da espada. O que é a espada, irmãos? Palavra. Né? Da boca de Cristo sai uma espada, diz a palavra, de 2 gumes. Isso quer dizer que sai uma espada da boca de Cristo ou sai a palavra? Claro, quando Satanás ataca Jesus no deserto, né? Satanás citou a palavra e Jesus citou a palavra. Está escrito. É assim que se vence. E aqui nós vemos, por exemplo, a igreja agora, né, dizendo o seguinte, versículo 10. Ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora está chegada a salvação. Então agora chega a salvação para a igreja. Por quê? Porque a salvação real da igreja agora está muito perto. Hoje nós cremos na salvação, mas a salvação já chegou a nós? Não. Quando a igreja estiver pronta, refletindo o caráter de
Cristo, agora Cristo vem buscá-la. Ou não? Por que Cristo não veio ainda? Porque a igreja não está pronta. Ou será que o problema é Cristo? Será que o problema é Deus? Onde está o problema? Na igreja. A igreja não está refletindo o caráter de Cristo. E por que não? Primeiro ponto. O que é que revela o caráter de Deus e o caráter de Cristo? Cristo é santo e Deus é santo. Cristo é justo e Deus é justo. Cristo é bom e Deus é bom. O que é santo, justo e bom que a Bíblia fala? O quê? Teus mandamentos são justo, santo e bom. Tua lei é santa, justa e boa. Então eu pergunto, para que a igreja possa refletir o caráter de um Deus santo, justo e bom, ela precisa aceitar o quê? O que ela precisa aceitar que ela não aceita? Não é isso que falta para a igreja. O que a igreja fala? As igrejas, de um modo geral, hoje falam o que da lei? A lei é do passado. E enquanto a igreja disser isso, vejam bem, irmãos, e isso é um problema seríssimo. Por quê? Irmãos, o novo concerto, Deus prometeu fazer o que no novo concerto? Escrever o quê? A lei, aonde? No coração e na mente. E eu agora digo assim, não, a lei de Deus não está em vigor. O que eu estou dizendo para Deus? Eu não quero que o Senhor escreva a tua lei no meu coração e na minha mente. Deus vai escrever na marra? Não vai. Não vai, porque Deus deu o livre-arbítrio. Na mente, primeiro você precisa entender. Entendeu, filho? Entendi. Aceita? Aceito. Agora ele vai fazer. E à medida que você diz primeiramente na tua mente, aceito, ele vai gravar também no teu coração. Na mente, você diz assim, 2 mais 2 é 4. Está na mente, não está? Agora, para que vá para o coração, é preciso que você agora, quando alguém vem e te pergunta assim, escuta, eu preciso comprar 2 laranjas para o meu pai e 2 laranjas para minha mãe. O que você vai dizer para ele? Você precisa de quantas? 4. E aí você pega 4 laranjas e dá para ele. Agora foi pro coração. Você aplicou o que a mente já te ensinou. Então isso é coração. Tem que estar no coração a lei. E quando a lei estiver no coração, eu não digo mais só honra teu pai e tua mãe. Eu não digo mais só não farás para ti imagem de escultura. Eu realmente não faço. É aí que vai para o coração. Hoje, convenhamos, a lei pede coisas para nós que nós concordamos que ela está certa. Mas nós não fazemos. Ou não é assim? O apóstolo Paulo, inclusive, diz, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Porque o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. Então eu olho para a lei e digo, Senhor, realmente a tua lei é santa, justa e boa, é fantástica a tua lei. Mas o que eu quero fazer, não faço. Não é? É a luta do cristão. Mas chegará um momento que a igreja, refletindo o caráter de Cristo, com a lei gravada no seu coração, ela realmente estará pronta, estará preparada, E então, diz o texto ali, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação. E o que mais? A força. Agora a igreja vai ter força. Por quê? Porque agora a igreja vai ter poder. Então, não se enganem. Enquanto a igreja acha que está forte, enquanto a igreja acha que tem poder hoje, ela vai ter dificuldade. Nós hoje somos prisioneiros da fé. Então nós buscamos o poder de Deus. Deus se manifesta na sua igreja, certo? Nós podemos com certeza dizer que Deus opera, porque se não operasse nós não estávamos aqui. Mas a verdadeira força e o poder que Deus quer dar à sua igreja ainda não conseguiu. Por quê? Porque a igreja vai precisar da chuva serôdia.
que é o que amadurece o grão. A igreja recebe a chuva temporã. Cada um de nós nascemos ou não nascemos para Cristo? Sim ou não? Sim. Mas isso foi pela chuva temporã. Nós precisamos da chuva serôdia, que vai amadurecer o grão para a colheita. Isso se chama igreja vestida do caráter de Cristo. Com a chuva serôdia, a igreja terá tudo em comum. Tudo. E tudo é tudo, irmãos. Não é, meu carro está ali. Nosso carro está ali. Não é, minha casa está ali. É nossa casa está ali. Porque nesse tempo, o dragão vai estar irado com ela. E eu pergunto, agora, alguém vai até a casa da irmã, porque sabe que a irmã é uma serva de Deus, ela está refletindo o caráter de Cristo. O diabo vai ficar bravo com ela ou não? Vai. Agora eles tomam a casa da irmã. Eu pergunto, nós vamos ter a coragem de deixar a irmã abandonada? Se ela está sendo perseguida por causa do evangelho, o que nós vamos fazer? Ou nós a acolhemos, ou vamos ficar fora também. Eu não acolho a irmã. Daqui a pouco eles tiram o que é meu também. E aí? Onde nós vamos parar? Nós vamos precisar ser unidos realmente. Se nós queremos ser arrebatados, que é o sonho da igreja, nós primeiro vamos ter que estar o quê? Unidos. Porque senão, eu deixar minha irmã, meu irmão sofrendo, isso mostra que eu não estou pronto. Né? Os discípulos, diz a Bíblia, que os discípulos tinham quanto em comum? Tudo. E daí? Antes deles ter tudo em comum veio o Pentecostes? Não. Somente quando tinham tudo em comum. Se nós queremos o Pentecostes, se nós queremos o verdadeiro Pentecostes, a chuva serôdia, não estou falando a temporã, por favor, nós temos que ter em algum momento tudo em comum. Então, o 10, ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus. Que reino que vai ser aplicado? Que reino nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje o reino da Cristo, quando veio, instalou aqui o reino da... Sim ou não? Que reino nós esperamos? Reino da glória, amém? Este é o reino agora que vem. Porque nós estamos esperando que reino? O reino da glória. Por isso o texto diz, né? E o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quem vai dar poder para a igreja? Cristo, obviamente. Né? E o que mais? Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Repito, o texto diz aqui que agora ele é derrubado, então, mas hoje o que ele faz? Ele acusa. Ele acusa, sim ou não? É o acusador. Ele nos acusa. Não pense que qualquer coisa que você faz, ele não deixa de te acusar. Ele acusa. Só que leiam o restante do texto. Leiam, do mesmo versículo. O acusador é derrubado. O que mais? Não. Que os acusava, o quê? De dia e de noite. De dia e de noite, ele não perde tempo. Onde ele acusava? Quem diz ali? De dia e de noite, diante do nosso Deus. Aqui é preciso entender uma coisa, tá? Esse diante do nosso Deus, tá? Diante do nosso Deus, não é que ele está na presença de Deus, tá? Vamos para o livro de Daniel rapidinho. Daniel. Só um minutinho. No livro de Daniel mostra que Daniel, quando ele vai orar, eu não estou achando o texto nesse momento, me perdoem, irmãos. Mas mostra claramente, acho que é versículo, capítulo 10, deixa eu verificar aqui. Tem 2 textos que falam disso. Deixa eu ver, 10, só um minuto.
7. Tem o 10 e o 7, só um minuto. O 9 fala a oração de Daniel. Não, mas ele tem... É um detalhe da oração, irmãs, que... Só um pouquinho. Quando ele fala televisão, não estou força nele, irmão? Não, é quando ele diz que se coloca diante de Deus. Tá, não tem problema, meus irmãos. Eu fico devendo o texto para os irmãos, mas eu trago na próxima. Irmãos, é só para a gente entender esse detalhezinho, porque os irmãos sabem, eu gosto dos detalhes, né? Eu acabei não anotando, mas enfim, né? Mostra, por exemplo, Daniel diz que se colocava 3 vezes ao dia diante de Deus. Vocês vão encontrar esse texto, tá? Me parece que ele estava no 7 ou no 10, agora eu não tenho bem certeza, e aí vai demorar demais se ficar procurando. Mas assim, diz que ele se colocava diante de Deus. Eu pergunto para os irmãos, ele se colocava diante de Deus porque estava de fato diante de Deus ou porque a posição era uma posição apropriada diante de Deus? Obviamente que ele não ia até o céu, né? Esse diante de Deus, por exemplo, hoje, você pega e se ajoelha aqui para orar a Deus, você está diante de Deus, você não está na presença dele, certo? Você não foi até o céu literalmente, certo? Você está em espírito diante de Deus. Esse diante de Deus, nesse caso, é o caso, por exemplo, do inimigo. O inimigo não pode mais entrar na presença de Deus, mas ele ainda pode estar diante. Veja que esse diante aqui é o texto que diz, né? Que diante de Deus os acusava de dia e de noite. Então é como se ele, né, tem até um certo local que ele tem acesso ainda e ele vai acusar os irmãos, certo? É o trabalho que ele faz, né? Mas repito, né, que não se diga que o diabo ainda pode chegar à presença de Deus. Isso nunca mais, né? Ok? Bom, versículo 11. E eles o venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e que mais? Palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Então eles vencem por 2 aspectos. Número 1, pelo sangue do Cordeiro. Jamais a igreja, estudando, conhecendo a Bíblia, tal, conhece muito da Bíblia, mas jamais, por conhecer apenas a palavra, ela pode descartar o sangue do Cordeiro. Como é que nós nascemos? Nós nem conhecíamos a palavra e nós aceitamos o sacrifício de Cristo sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecado. Não é o conhecimento da palavra que apaga os nossos pecados. O que apaga os nossos pecados é o sacrifício de Cristo. Então, o que as igrejas erram? Os fariseus erravam porque eles conheciam a palavra, sim ou não? Sim, eles eram doutores da lei. Mas o que faltava para eles? Entender o sangue do Cordeiro. Eles queriam ser perdoados por aqueles cordeirinhos. E Cristo que veio, que era o verdadeiro Cordeiro, eles não aceitavam, né? Então, basta ter o conhecimento da palavra? Não. Mas a igreja precisa ter as duas coisas. A igreja primeiro precisa ser humilde, aceitando que não importa o que ela conheça da palavra, jamais o conhecimento da palavra vai substituir o sangue do Cordeiro, que é quando nascemos em Cristo. Mas também jamais bastará o sangue do Cordeiro para que a igreja vença. Por quê? Por quê? Precisa conhecer a palavra. Nós não estamos falando aqui, o sujeito, por exemplo, o ladrão na cruz, conhecia a palavra? Não. Né? Não. Nós acreditamos que ele se salvou? Sim. Tudo que ele aceitou foi o sangue do Cordeiro. Mas ele venceu o inimigo? Não. Ele morreu na cruz. Por quê? Porque ele provavelmente, se lhe fosse permitido descer da cruz, provavelmente ele iria querer seguir o Salvador, ia querer realmente, né, conhecer a palavra que ele negligenciou. Mas como ele não seguiu ela antes, ele não pode vencer. A igreja,
para estar sobre o favor de Deus, precisa conhecer a palavra para poder vencer o inimigo. E muitos vão morrer salvos, mas não terão vencido o inimigo. Por quê? Por não conhecer a palavra. Serão cobertos pelo sangue de Cristo, terão seus pecados perdoados, mas não farão parte daquela igreja vitoriosa que Cristo quer. Me entendem? Como o ladrão na cruz. Ladrão na cruz, ele confessou, aceitou a Cristo e foi salvo. Mas ele não fez parte da igreja vitoriosa. Ele não foi um servo de Deus, certo? Ele não teve a experiência dos profetas de Deus. Hoje você vai poder chegar no céu, o próprio ladrão na cruz. Alguém diria, mas o ladrão na cruz morreu, e esse ladrão na cruz morreu e não teve nenhuma estrelinha na coroa dele, porque quem que ele salvou? Quem que ele levou para Cristo? Ninguém. Mas ele morre na cruz. Quantos sermões já não se pregou sobre esse ladrão na cruz? Quantos ladrões, quem sabe, já, por exemplo, da pregação desse ladrão na cruz, já não aceitaram a Cristo depois? Então vai ter estrela ou não vai ter? Vai. Aquela senhorazinha, uma viúva, foi dito que colocou 2 moedinhas. Jesus disse que ela deu mais do que todos aqueles. Aqueles lá davam sacolas de dinheiro. Por que será que essa mulher deu mais que os outros? Era tudo. O que mais? Mas ele disse literalmente que ele deu mais do que eles. Não é só que ela deu tudo. Espiritualmente, por ela ter dado com o coração, aquilo valia mais espiritualmente. Mas ele disse que ela deu mais do que eles. Por quê? Porque, irmãos, não duvidem disso. Você vai pregar agora sobre aquela mulher que deu as 2 moedinhas. Quantos sermões será que já não se pregaram sobre ela? Milhares. Imaginem que aqui em Santa Teresa se pregou 2 vezes. E a irmã foi tocada por essa pregação e disse, não, então ela deu 2 moedinhas, eu só tinha uma moeda de R$1, não ia dar, mas então vou dar também. Imaginem que nessa igreja, por conta do sermão desta e do testemunho dela, foi dado R$20. Multiplique por 10.000 igrejas. 10.000 sermões no mundo inteiro, quanto vale? Vamos ver no céu. Deus agora diz assim, olha, ela deu 2 moedinhas. Sabe quanto rendeu essas 2 moedinhas com pregação e com... Ele sabe a conta exata. Ó, eles lá deram $5.000 em tudo. Ela deu $1 milhão. De fato, né? Vai render. Né? E é assim, as coisas de Deus, elas são dessa maneira, né? São diferentes. Né? Versículo 11. Eles o venceram então pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque esta igreja agora, ela vai testemunhar o caráter de Cristo. Ela agora tem um testemunho real. E este testemunho, nós vamos ver mais à frente também, que não é só o testemunho, né, do que ela dá, mas aquilo que ela também ensina, certo? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E o que mais? Versículo 11. O que mais? Não amaram. Quem tentar salvar sua vida, o que diz a Bíblia? Perder-la. Como assim? Como é que os irmãos entendem que alguém que tentar salvar sua vida vai perder? Como seria isso? Esta igreja terá a coragem de desafiar o dragão. Terá a coragem de desafiar a besta. Quem é a besta? Quem é a besta? Papa. Vai ter que ter coragem ou não? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Quem são os tímidos? Covardes. Os covardes. Esta igreja, então, não vai amar a sua vida até a morte. Ou seja, ela não tem medo de morrer. E como é que você tenta salvar a sua vida? Não, eu não vou falar, porque se eu falar isso, eu corro risco de vida. As pessoas às vezes chegam e dizem assim, o irmão é corajoso falar essas coisas. Irmãos, tem outro jeito? Não. Sejam sinceros. Tem outro jeito? Não. Não tem. Ou nós pregamos a verdade e vamos ter problema com o inimigo, ou vamos ficar quieto. Agora, eu quando leio que os tímidos não herdarão o reino do céu, eu não consigo ficar calado. E mais, quando Deus te dá luz, para que Ele te dá luz? Para clarear a vida dos outros. Vós sois a luz do mundo. O inimigo fazendo o que está fazendo. E as pessoas ficam bravas. Não se enganem. As pessoas ficam bravas.
Você fala a verdade para ele, fica bravo, ele acha que você é teu inimigo. Amém? Que a Bíblia, pelo menos, né? Até nisso a Bíblia é perfeita, irmãos. Paulo diz, acaso me fiz inimigo de vocês falando a verdade? Olha como Paulo já tinha problema. Paulo chegou lá para os efésios que adoravam Diana. Eles faziam imagens e diziam, isso aí está tudo errado. O que vocês acham que é aquela Diana dos Efésios? É a Maria hoje. Você vai chegar e dizer, está errado isso aí, gente. Não, para com isso. Rapaz. Que negócio é esse? Vai lá falar que não é para vender imagem para você ver. Uma igreja que vive vendendo imagens, ganha milhões vendendo imagens. Aí você vai dizer, não se faz isso. Não amaram as suas vidas até a morte. Hoje está fácil. E irmãos e irmãs, lhes digo por amor a Cristo. Tem gente que hoje não quer pregar a palavra. Vai pregar quando? Ah, não, quando começar a perseguição eu vou pregar. Daí que não vai mesmo. Se hoje que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo calmo. Não vou porque eles ficam bravos com a gente. Ah, não, se eu falar de Cristo, eles vão achar que eu sou um quadradão. Se não fala agora, vai falar quando? Quando tiver perseguido? Daí que não vai falar mesmo. Quem tentar salvar a sua vida, perder-la. Vai perder. E tentar salvar a sua vida é exatamente isso. Não, eu vou ter que me cuidar aqui, porque se eu falar... Não adianta, irmãos. Nós fomos chamados para servos de Deus. Quem não quiser ser servo de Deus, vai ter que sair da igreja rápido, porque não vai ter outro jeito, né? E o inimigo, ele não vai perseguir quem fica quieto. Não, é o seguinte, você não pode, vai na igreja, pode, só fica quietinho, né? Não fica incomodando os outros. É o que disse, né, Acabe para Elias? Nós somos ou não somos os Elias modernos? Somos ou não? Sim ou não? Sim. Elias disse o quê? O rei disse, já é tu o perturbador de Israel, você que fica perturbando as igrejas, você que fica falando dos pastores, você que fica falando do papa, você que fica falando dos padres, é você? Você é o perturbador da igreja? Você que fica falando que as igrejas estão em apostasia? E o que ele disse? Não sou eu que perturbo Israel, você perturba Israel. Por quê? Abandonou os mandamentos do Senhor e está seguindo os balins. As igrejas que abandonaram os mandamentos do Senhor estão em perigo terrível. Vocês acham que Elias diria, não, está tudo bem, está tudo às mil maravilhas? Não, senhor. E era o rei. O rei olhava torto para você e acabou, cortava a cabeça. Ele não teve medo. E João Batista? Jesus disse que João Batista era o quê? Dos nascidos de mulher não houve um igual. Sim ou não? Sim. Era chato esse João Batista. Ô crente chato esse tal de João Batista, né? Porque ele chegou na frente do rei também. Não te é lícito estar casado com essa mulher. Herodias. O que isso quer dizer em profecia? Líderes das igrejas. Vocês não é lícito estar casado com esta mulher, com esta igreja prostituída. E eles estão fazendo isso ou não estão? Não. Mas vai falar para você ver. Vai falar para os líderes. Tem que ter coragem. É preciso ter coragem. E foi o que os profetas fizeram. Todos tiveram problema. 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Pergunto, os anjos no céu, os mundos não caídos, têm motivo para se alegrar? Sim ou não? Satanás agora é expulso, mas a Bíblia diz que ele acusava nós. Ele não estava acusando eles não têm pecado. Ele vai acusar os anjos que não têm pecado? Não, ele acusa nós. Prestem bem atenção nisso. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que... O quê? Ai dos que habitam onde? E onde? Ai dos que habitam na terra e no mar. Prestem bem atenção nisso, meus amados irmãos e irmãs, porque isso é muito importante. Quando você, como um filho de Deus, permite que a Bíblia te ensine, você não erra. Apocalipse 13, vamos ler. Apocalipse 13. 1.
13:1. Quem lê para nós? Por favor, 13:1. Leia em voz alta. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ok. Uma besta que subia do mar. E agora, o versículo 11 do mesmo Apocalipse 13. Outra pessoa pode ler? 13:11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Então nós temos uma besta que sobe da onde? Uma da terra e uma do mar. Ai dos que habitam na terra, porque os que habitam na terra estarão mancomunados com a besta que sobe da terra, e também estarão mancomunados com a besta que sobe do mar. Quem é a terra? Estados Unidos da América, que finalmente fará vazão ao protestantismo apostatado. E o mar? A besta, quem é? Papa. Então, ai dos que habitam na terra, ai dos que estão mancomunados com isso. Alguém leia, por favor, Apocalipse 17, versículo 8 para nós, em voz alta também. A besta que visse foi, já não é, e há de subir do abismo, irá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Os que habitam na terra são quem aí? Leiam de novo para ficar bem claro isso. Ai dos que habitam na terra, nós lemos, e no mar, certo? E ali vai falar os que habitam na terra. São quem? São os que não têm o nome? Ok, tá vendo? Então eu pergunto agora para vocês. Vamos ler de novo e me ajudem vocês agora. O Apocalipse 12 diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai, e ai dos que habitam na terra e no mar. Vocês acreditam que tem o nome escrito no livro da vida? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Então vocês não podem ser os que habitam na terra, se tem o nome escrito. Então, ai dos que habitam na terra e no mar, mas alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Nós, irmãos, não somos habitantes da terra, nós somos habitantes do céu. Nós somos habitantes da Nova Jerusalém. Essa não é a nossa terra, a menos que você queira fazer dessa a tua terra. Né? Então, alegrai-vos vós que habitais no céu. Certo? Por quê? Porque o diabo foi expulso. E ele diz, ai dos que habitam na terra. Nós precisamos ter medo do inimigo então? Não. Desde que a nossa força esteja no Senhor. Desde que nós conheçamos a palavra. Porque é assim que vamos vencê-lo. Certo? E diz o quê? Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Essa é, irmãos, longe de ser uma época em que o diabo está fraco. As pessoas têm dito, não, o diabo já foi vencido. O diabo foi vencido o diabo foi vencido por Deus. O diabo foi vencido por Cristo, mas não foi vencido pela igreja. Veja, o texto diz, ai dos que habitam. E diz mais, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo. E a questão é a seguinte, ai dos que habitam na terra, mas ele vai atacar violentamente quem? A igreja. É só ler. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu quem? Versículo 13. A igreja, muito bem, que dera a luz ao varão. E foram dadas à igreja 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. A igreja vai ter que ir pro deserto. As grandes cidades, irmãos, as grandes cidades deverão em breve saber que seus filhos não mais podem habitar nelas. O povo de Deus tem que estar se preparando para ir para o deserto, para ir para os campos. Jesus disse, filhos meus, vão para os campos.
certo? As cidades são hoje objeto de pecado, de iniquidade, tudo que é ruim. O povo de Deus tem que estar se preparando hoje já para morar nas cidades pequenas, né? Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar. Qual é o lugar da igreja? Deserto, certo? Lugares pequenos, né? Onde é sustentada por... que mais? E que mais? Fora da vista da serpente. A igreja vai ser protegida quando ela sair das grandes cidades, que aí Deus vai escudá-la. E ela vai ficar fora da vista da serpente. Os irmãos lembram? Tempo, quanto é tempo? 1 ano. Ótimo! 1 ano. E tempos? 2 anos. 2 anos. E metade de um tempo? Quanto é metade de um tempo? Meio ano. Meio ano. Quanto dá isso? 3 anos e meio. 3 anos, 6 meses, certo? Que data é essa? Que período é esse? Muito bem. O período em que pregou Jesus, 3 anos e meio. Período que pregou João Batista, período que pregou Elias. A igreja então vai ser protegida nesse período para que ela possa pregar a mensagem de Elias, de João Batista e a mensagem final de Jesus a essa terra. Certo? Nós vamos ver isso também, já vimos isso em Apocalipse 11 e vamos ver em Apocalipse 13. Porque Deus dará para a sua igreja 3 anos e meio de poder, como deu para Elias, como deu para Cristo, como deu para João Batista. E o diabo vai dar poder para a besta que sobe do mar, para a besta que sobe da terra, são as 2 testemunhas do inimigo, né? Lembre-se, Deus tem as 2 testemunhas dele, em Apocalipse 11, e o inimigo tem as 2 testemunhas dele, né? Então, isso vai ocorrer, né? Foram dadas, 14 de novo, foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente ela lançou da sua boca atrás da igreja. O quê? Água como um rio. O que é isso? Água como um rio da boca do diabo. Jesus disse para a mulher samaritana: se tu soubesse quem fala contigo, eu te daria água que jorraria para a vida eterna. Se Jesus disse que daria a água da vida, que água é essa que o diabo dá? A água do diabo é a doutrina ou ensinos para a morte, para o inferno. Certo? Então, o que o diabo faz nessa época, e já estamos vendo isso, mas ele vai atacar com poder ainda maior. Ele vai atacar a igreja, fazendo o quê? A serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. No período, irmãos, de tempos e metade de um tempo no passado, do ano 538 ao ano 1798. Quem lembra o que aconteceu? A Igreja Católica, através do papado, criou mais de 1000 dogmas, 1000 doutrinas erradas. Água como um rio, para tentar afundar a igreja. Sim ou não? Sim. E isso vai acontecer de novo, só que vai ser pior agora, porque o inimigo vai trazer enganos violentíssimos para a igreja. E a igreja só vai poder resistir a essa água como um rio que vem da boca do inimigo, se ela conhecer a água dos rios da vida de Cristo. O que vai fazer frente à água que vem da boca do diabo é a água da vida, é a verdadeira palavra de Deus, né? Por isso vejam como tudo, né, na Bíblia tá bem organizadinho, né? E a terra, como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. O que é isso? O que é esse arrebatar? Cristo, quando vier, vai arrebatar a sua igreja. Mas antes disso, o diabo vai querer arrebatar a igreja para ele, certo? E vai usar a arma. Que arma vocês acham que o diabo vai usar? Sim, mas que arma? O engano, perfeito. Mas qual é a arma? Qual é a arma do cristão? Palavra.
O diabo vai usar a palavra, só vai deturpá-la. Enquanto Deus dá água pura do rio, né, que sai do seu trono, o diabo pega a água pura da palavra e põe 3 gotas de veneno. Chega. Ou precisa um copo cheio de veneno para morrer? É o que está sendo usado agora, a palavra. Perfeito. Veja bem, eles usam a palavra para as pessoas ficarem pegadas com as coisas do mundo. Exato. Né? Abre a palavra, não é? Exatamente. Pega lá, olha só a palavra que se faz hoje. A Bíblia cita um evento em que Cristo diz, saiu e foi para a beira da praia. O pastor pegou, abriu aquele texto, o pastor deve ter visto, e disse, olha só, Jesus diz aqui que foi para a beira da praia. Jesus tinha uma casa na praia. Gente do céu, isso é absurdo. Jesus casa na praia. Onde está escrito isso, irmãos? Não é, pastor? Foi? E é assim. Agora, a pessoa não conhece. Tem outro pastor aí dizendo que a fruta que Eva comeu foi que o diabo fez sexo com Eva. Irmãos, sabe? A Bíblia já não tem mais valor, porque cada um interpreta do jeito que quer. Deus vem e diz, né? Ela pegou do fruto e comeu. Como é que você aceita isso? Do jeito que está escrito, ela pegou o fruto e comeu, irmãos. Não está dizendo outra coisa. Quer dizer que Deus então diz uma coisa para dizer... É diferente, meus amados irmãos, a profecia. A profecia é simbólica. Mas aquilo é literal, ele está contando a história. A profecia é simbólica. É óbvio que você não viu um dragão. Ou você já viu um dragão cuspindo fogo? Não. Né? Então, quando ele usa de simbolismos, é simbolismos. Mas mesmo assim, quem vai interpretar o simbolismo bíblico? A Bíblia. Pronto. Aí não tem erro. Eu pego e prego aqui para os irmãos que mulher é a igreja. A irmã nunca ouviu o Rogério pregar, nunca ouviu o pastor pregar, mas a irmã lá na casa dela está lendo. Ela lê lá a mulher, etc, etc, e Apocalipse, daí ela vai para Efésios, né? E Jesus ali diz e compara a mulher com a igreja. Pergunta, ela vai pregar diferente? Não, porque ela aprendeu com a palavra. Ela não precisa nunca ter aprendido com o pastor. Se ela lê e estuda, ela vai pregar a mesma coisa. Nós conhecemos pessoas no Brasil e no mundo. E eu me surpreendo às vezes, porque os irmãos me ligam às vezes, e vejo pregações de irmãos lá da Paraíba, da Bahia, de vários lugares. Ele está lá pregando coisas que eu ensino. Eu falo, mas como? Onde é que ele foi buscar isso? Pela palavra. Certo? Ele nunca ouviu o Rogério pregar, eu nunca ouvi ele pregar. Pregam as mesmas coisas, com detalhes. Por quê? Porque aprendeu com a palavra. Se você aprende com a palavra, não vai ter um ensinando uma coisa, outro ensinando outra. O problema é quem quer uma casa na praia, né? Daí ele acha um lugar onde Jesus tem uma casa na praia. O homossexual, infelizmente, veja, não é um ataque a ninguém. Né? Aquele que quer realmente servir a Cristo, ele tem sua luta. Eu não entro nessa questão. Agora, pergunto, ele vai lá na Bíblia e diz que Jonathan e Davi eram homossexuais. Ele acha isso na Bíblia, porque ele quer. Porque em nenhum momento a Bíblia diz isso. Né? Simplesmente porque Jonathan tirou sua roupa e deu para Davi. Ora, por que ele tirou a roupa e deu para Davi? Porque Davi estava precisando, é óbvio. Agora eu tiro minha roupa. Recentemente, inclusive, eu e a Débora estávamos... Acho que a Débora não estava junto nesse dia. Eu estava indo para a igreja, né? De manhã cedo, pastor. Eu estou indo para a igreja, passa um casal, acho que haitiano, e ele, tadinho, tremendo de frio. Gente, será que precisa ser um cristão? Não precisa nem ser cristão, para ver que ele precisa de ajuda. Eu pedi para ele esperar um pouquinho, fui lá, corri, peguei uma blusa e dei para ele. De repente, um homossexual vai lá e diz, isso é homossexual, ele está tirando a blusa para... Irmãos, infelizmente, para quem quer o erro, e veja, eu não estou aqui acusando o homossexual, não é esse o termo. Estou dizendo que quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente vai achar. E pode ter certeza, a Bíblia é tão perfeita que Deus diz assim, por não amarem a verdade, Deus lhes envia a operação do erro. Se não amou a verdade, vai receber o erro mesmo, vai ler aqui verde, né? Eu, o pastor, a igreja está lendo aqui verde, ele está lendo azul. Não, mas não, azul. Mas está escrito verde, não, é azul. Bom, e agora? Operação do erro, você não vai mais convencer esse sujeito.
Escolheu o erro, né? Muito bem. Versículo 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Finalmente, né, aqueles que forem para o campo, aqueles que forem para o deserto, eles finalmente terão auxílio da própria, entre aspas, terra. Aqui também há uma alusão terra à verdadeira igreja, né, que vai fazer esse trabalho. 17. E o dragão irou-se contra a igreja. Veja bem, o dragão fica bravo com quem? Mas ele vai fazer guerra com quem? O dragão ficou bravo com a igreja. Por quê? Lembre-se, a igreja que deu a luz aos filhos. Então, nessa igreja, me permito apenas um exemplo. Nesta igreja, foram gerados, desta igreja, hoje tem aqui 15 pessoas, um exemplo, foram gerados 5 filhos, certo? 5 filhos. Está a igreja aqui. 5 filhos foram gerados. E esses 5, não toda a igreja, mas esses 5 vão procurar guardar os mandamentos da lei de Deus. É esses que vão ser o quê? Esses. Ele vai ficar bravo com a igreja, por quê? Ele vai chegar aqui, ele vai dizer, escuta, essa aqui é a igreja de Santa Teresa lá que o pastor Vilmar cuida, é ele mesmo, é aqui mesmo, tá? E cadê o pastor Vilmar? Não, o pastor Vilmar não tá mais. Mas o que houve? Não, o pastor Vilmar, ele começou a pregar os mandamentos aqui e começou a ter problema. Então ele foi para um outro lugar, está pregando em outro lugar. Quando for perseguido num lugar, vai pro outro. Tá fugindo? Não. Você tem que proteger tua vida com sabedoria, com interior. O que não pode é ficar calado. Jesus foi para outro lugar. Queriam, né, começaram a persegui-lo antes do tempo, ele foi. Né? Profetas foram descidos, enfim, não há erro nisso. Né? Agora, a questão é, ele vai dizer assim, mas escuta, mas essa igreja aqui, essa igreja sim. E vocês? Não, nós não guardamos mandamentos. Pô, ele fica bravo com vocês, mas não vai perseguir nenhum de vocês. Ele vai perseguir os que estão guardando os mandamentos. Só que fica bravo com a igreja porque foi ela que gerou o pastor Vilmar, foi ela que gerou a irmã e cada um dos irmãos e irmãs que aceitaram a mensagem e procuram agora guardar os mandamentos. E aí é uma coisa até interessante, né? Porque daí você diz assim, veja, o povo de Deus, de fato, ele é tão louco, o verdadeiro povo de Deus, ele é tão louco no bom sentido, que ele diz, não, eu quero ser perseguido, porque se eu não for perseguido, é porque eu não estou incomodando o diabo. Irmãos, hoje é um fato. Nós podemos dizer assim, não, eu não quero ser perseguido. Então, cuidado. Na verdade, você não quer servir a Deus. Porque o que a Bíblia diz? Todos que quiserem, todos, absolutamente todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Se não sofrer, é porque não quer viver piamente em Cristo Jesus. Por isso que os servos de Deus foram chamados sempre de fanático, louco. Por quê? Porque eles, todo mundo olhando, diz, não, fica quieto, Jeremias, você vai ficar quieto, daí ninguém te incomoda. Elias, fica quieto, vai lá incomodar o rei. João Batista, cala a boca, João Batista. Não! Nós fomos chamados para pregar a verdade. E não podemos nos calar. Aquele que tentar salvar a sua vida, vejam, né, às vezes nós podemos olhar para um caso desse e dizer, não, mas a pessoa também, não precisa ser bem assim. Muita gente vai chegar e vai dizer, não é bem assim também, não, você tem... Irmãos, cada ato nosso ao lado de Cristo vai nos fortalecendo para quando for necessário uma decisão final, nós estarmos prontos. O diabo vai começar assim, lembre-se, são as pequenas raposas que estragam a vinha, não são as grandes. Começa assim. Né? Hoje daí a irmã diz assim, não, beleza, tá tudo bem, então abre mão agora. Amanhã vai ser pedido mais. Porque não é a patroa, é o diabo que vai tentar fazer o tempo todo com que a gente se afaste. E vai usando artimanhas. Agora, também é muito importante, claro, a irmã citou de forma muito rápida, mas também é muito importante, amados irmãos e irmãs, e quero, por favor, que gravem isso. A perseguição vem, mas nós não devemos antecipá-la. O que quero dizer com isso? Às vezes, não é nem o que você diz, mas como diz. Então, cuidado. Né? Por exemplo, estou dizendo que a irmã fez, amanhã você tem uma posição,
Mas eu não preciso desafiar ninguém com isso, né? Eu simplesmente posso dizer o seguinte, né? Por exemplo, né? Pô, foi com a patroa, como pode ser com o patrão, como pode ser amanhã com um policial, né? Não, porque você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Calma, né? Calma, tranquilidade. Faz uma oração rápida. Pai, eu estou nas tuas mãos. Me dê palavras, me ajuda, né? E você agora pode, sem problema, chegar para a pessoa e dizer, olha, né? Eu entendo, eu não quero desafiar a sua autoridade, mas eu quero que você entenda, eu tenho um Deus, né? Embora eu goste de dar a César o que é de César, eu dou a Deus o que é de Deus. Com calma, né? Com tranquilidade, fala, olha, eu gostaria de saber se eu posso fazer dessa maneira, posso fazer, e pronto, e tomar a decisão, né? Cada um vai tomar de um jeito, a irmã vai tomar do jeito dela, o outro vai tomar de um jeito, mas é preciso que se tome. E lembrem-se de um caso similar que a gente sabe que já aconteceu, que é bíblico, né? O rei construiu uma estátua enorme e queria que todo mundo se ajoelhasse. O que disseram os hebreus? Saiba, ó rei, né? Se Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Mas nós não vamos nos ajoelhar à estátua que tu fizeste. Ponto final. Decisão, não é? E é o que a gente precisa fazer, né? Agora, claro, eles só chegaram a essa decisão porque antes eles resolveram obedecer. Se você cada dia vai abrindo mão, também é só um probleminha, não, mas isso aqui também, né? Quando for a decisão final, lembre-se, a crise não faz um cristão. Não. A crise mostra o que ele é. Tá bem? E finalizamos então com o versículo 12, né? O dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Qual é o testemunho de Jesus Cristo? Quem lembra? Apocalipse 19, 10. Testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Isso tudo é profecia. O povo de Deus precisa entender as profecias. É o que vemos aqui, né? O povo de Deus precisa. Por quê? Lembrem-se que os fariseus conheciam a Bíblia. Conheciam a Bíblia. A Bíblia falava de Cordeiro, Isaías falava do Cristo que viria, tudo. Eles conheciam a Bíblia, mas se perderam nas profecias. Por quê? Cristo veio, não entenderam as profecias, não conseguiram entender que aquele que veio era o Cordeiro prometido, era o Messias prometido. E mesmo quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não reconheceram nele o Messias. Faltou profecia, faltou o testemunho de Jesus. Amém? Deus seja louvado, meus irmãos e irmãs. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.